Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar exatamente o que o São Paulo deve a seu elenco e vai falar também sobre o Corinthians. Qual a chance percentual de classificação do Timão para a Libertadores da América de 23? Informação legal que vem do Palmeiras sobre a relação do Endrick com outros jogadores do time de cima. Já Matheus Martins, promessa do Fluminense, tem conversas avançadas para jogar na Itália. Enquanto isso, o Vasco tenta mais um alvo que era até outro dia do Flamengo. Para fechar, notícias de Atlético Mineiro, Cruzeiro e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você por dentro de tudo que tá rolando no mundo da bola para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar também que esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que permite a você se dar bem de segunda a segunda. E nesse sábado, 2 jogos interessantes, é que Flamengo e Corinthians jogam com times reservas. E talvez apostar nos seus adversários possa garantir boas cotações. O Flamengo visita o Cuiabá com apenas o Santos, goleiro como titular, e o Corinthians recebe o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. No domingo tem Internacional e Goiás, Fortaleza e Avaí, São Paulo e Botafogo, Atlético Mineiro e Ceará, Curitiba e Red Bull Bragantino, além de Fluminense e América. Para apostar na 1xBet é super simples, só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro e sai apostando. Só não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Hernan Crespo, treinador que fez sucesso durante boa parte da sua passagem pelo São Paulo, chegou a garantir o título do Campeonato Paulista de 2021 e é alvo do Santos. O grande problema é que o Santos parece não ter muito rumo e já consultou uma série de técnicos. Antes de falar sobre os outros treinadores, só explicar essa história do Crespo. Em fevereiro desse ano, pouco depois da saída de Fábio Carille, o presidente Andrés Ueda já havia tentado fazer uma investida em relação ao Crespo, que na oportunidade estava desempregado. Agora, com um contrato com o Al Duhail do Catar até junho de 2023, é meio difícil, para não dizer inimaginável, que o Crespo opte por rescindir seu contrato milionário no Catar para vir trabalhar no Santos. Peixe que já ouviu não de Jorge Sampaoli, BKSS, Vojvoda, mais recentemente conversou com o Reinaldo Rueda, também com o Gareca, enfim, o Peixe atirando para todos os lados, mais o retrospecto recente do presidente Andrés Rueda, com demissões de técnicos a cada 90 dias, conta de forma muito negativa. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco. Contei para vocês há algum tempo atrás que o Vasco tem a intenção, com a ajuda da 777, de brigar por todos os reforços que o Flamengo pretender para 2023. O primeiro alvo é o Oscar, mas não vai ficar só nele. Nessa sexta-feira surgiu a notícia de que o Vasco tem a intenção de fechar com o goleiro Agustín Rossi, argentino, 27 anos de idade, Boca Juniors. Ele é titular absoluto por lá e tem encontrado enorme dificuldade para prorrogar seu contrato, que se encerra em junho de 2023. Diante desse cenário, o Vasco tem a intenção de oferecer um pré-contrato para o Rossi a partir de janeiro para contar com ele de graça na metade do ano. Rossi, que não toma gol há 500 minutos e é, das últimas 6 temporadas, aquele que mais pegou pênaltis no futebol argentino. Foram 16 pênaltis defendidos em 53 cobranças, índice bastante legal. Jogador excelente, muito acima da média. O grande detalhe é descobrir se o Rossi vai ou não renovar seu contrato. A última proposta feita pelo Boca de R$190 mil por mês de salário já foi recusada. O Vasco está atrás de goleiro porque o Thiago Rodrigues, que fez um bom primeiro turno da Série B, faz péssimo segundo turno e de fato há uma necessidade urgente da contratação de um atleta para a posição. Bora falar com informação exclusiva. Queria contar para vocês que Matheus Martins, atacante do Fluminense de apenas 19 anos de idade, tem conversas avançadas para jogar na Udinese da Itália. E essa informação existe entre os atletas do próprio Fluminense. Jogadores e os companheiros do Matheus Martins foram avisados dessas conversas avançadas. A tendência é que o Matheus seja vendido pelo Fluminense nas próximas semanas para se transferir para o clube italiano já em janeiro, embora talvez não seja utilizado nesse primeiro momento em Udine. Uma das alternativas estudadas pelos donos da Udinese seria de colocar o Matheus Martins para jogar os últimos 6 meses da temporada 2022-2023 no Watford da Inglaterra. São times do mesmo grupo, a Udinese e o Watford. O Watford, que nesse momento joga a Championship, a segunda divisão do futebol inglês, ocupa a 9ª colocação, próximo dos times que estão na briga pela classificação para os playoffs decisivos. Matheus Martins é muito bom jogador, bastante acima da média, e sua venda de forma precoce deve ter a intenção de ajudar
no fluxo de caixa bastante complicado. O Fluminense tem sofrido para manter salários, especialmente direitos de imagem, em dia. Matheus Martins até perdeu a condição de titular no último jogo, mas tem atuado com bastante frequência como protagonista nesse time do Fluminense, atleta mais um revelado nas categorias de base. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Cruzeiro. Se o Matheus Martins pode ir para a Udinese, quero falar que o Rafael Silva, atacante de lado de campo, que deixou boa impressão toda vez que foi utilizado, pode não jogar mais no Cruzeiro. A tendência é que ele não fique para 2023. O contrato se encerra em 31 de dezembro. Houve uma reunião recente entre o representante dele, o Marco Fialdini, e o Paulo André, que é o representante do Cruzeiro nessas tratativas. Não houve um acordo, especialmente porque o Rafa Silva já tem uma proposta oficial para jogar na Coreia do Sul. Jeonbuk Hyundai ofereceu um caminhão de dinheiro. Só para lembrar que o Rafa Silva tem enorme cartaz no mercado asiático. Já fez sucesso no Japão e também na China. E quando ele troca o Wuhan FC da China pelo Cruzeiro, ele vem para ganhar muito menos. Ele abriu mão de mais ou menos 9 vezes em relação ao salário dos tempos da China. A ideia era se fixar no Brasil, ter oportunidades e, eventualmente, passar a ser um protagonista por aqui. Uma série de pequenas lesões, para falar a verdade, não foram lesões, mas a dificuldade e a necessidade dele readquirir uma condição física depois de um longo tempo sem jogar por causa da pandemia, acabaram impedindo que ele tivesse uma sequência. Então, a tendência é que o Rafa se junte a outros atletas do Cruzeiro que não ficam para a temporada de 2023. Rafael, que disputou 17 partidas com 6 gols e 3 assistências. Por falar em Cruzeiro, no programa do Nicola dessa sexta-feira, por volta das 7h45 da noite, vamos colocar o Rômulo para falar ao vivo. Rômulo, que é um dos principais líderes desse atual grupo. Só para fechar, uma curiosidade. O Rafa Silva tem proposta do Jeonbuk Hyundai, além de outros clubes do mercado asiático, mas especificamente nesse time, a ideia é que ele seja contratado para jogar no lugar do Gustavo, ex-atacante do Corinthians e do Fortaleza, que não vive uma boa fase. Nos últimos 14 jogos ele só foi à rede 2 vezes. Bora falar sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que espera para esse mês de outubro a primeira parte do pagamento referente à venda das ações do Diamond Mall. Você vai lembrar que o shopping, do qual o Atlético tinha 49,9% das ações, foi anunciado em 2 de agosto a venda desse percentual por 340 milhões de reais. O Atlético deve receber, mesmo depois desse período todo, agosto inteiro, setembro inteiro e os primeiros dias do mês de outubro, nada desse dinheiro caiu porque uma série de questões burocráticas precisavam ser resolvidas, entre elas, inclusive, a aprovação do CAD. Está tudo em ordem. A Multiplan, que é responsável pela compra desses 49,9%, vai fazer o depósito nos próximos dias de 136 milhões de reais. O restante, 204 milhões, serão depositados em 12 prestações mensais a partir do mês que vem. Importante lembrar que o Atlético vai utilizar toda essa grana da venda do Diamond Mall para quitação de dívidas. O Atlético, que hoje beira uma dívida de 1,3 bilhão, pretende reduzir em mais ou menos 500 milhões de reais essas pendências. Aí você fala, mas Nicola, se são 340 milhões, como é que vai diminuir a dívida em 500 milhões? O Atlético tem convicção de que com o dinheiro em mãos vai conseguir convencer os credores a aceitarem parcelamentos e reduções dessas dívidas, diminuindo de 1,3 bi para algo na casa dos 800 milhões de reais. Papel importante às vésperas do acordo para a Sociedade Anônima do Futebol. Bora falar sobre o São Paulo. Contei pela manhã sobre a irritação dos atletas do São Paulo em relação ao silêncio da diretoria. É que depois da perda do campeonato da Sul-Americana, a derrota para o Independente Del Valle, os integrantes da Independente, a maior organizada do São Paulo, atacaram jogadores e criaram uma série de histórias de que há problema com bicho, de que existem panelinhas, e ninguém da diretoria se posicionou. Depois da vitória nessa quinta-feira contra o América, o Luciano veio a público para cobrar explicações. O Carlos Belmonte, que é o diretor de futebol, admitiu as pendências com o elenco e disse que o elenco é super profissional. Queria dizer exatamente aquilo que o São Paulo deve para os jogadores nesse atual momento. Existe uma dívida mais antiga, ainda da época da pandemia, de 2020. Essa dívida é do Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco. O Júlio Casares, que é o atual presidente, herdou essa dívida, que era de mais ou menos 18 milhões de reais. O São Paulo assegura que já pagou 15 milhões, ainda restam outros 3 milhões. Importante, dívida exclusiva com os atletas que permanecem no clube. Essa dívida é maior se a gente levar em consideração jogadores que já foram embora, como o Daniel Alves, mas eu não estou colocando nessa conta. A dívida que eu vou passar a contar a partir de agora diz respeito apenas aos jogadores do atual elenco. Pois bem, além dos 3 milhões do primeiro ano de pandemia lá em 2020, o São Paulo admite ter uma dívida hoje de direitos de imagem,
chegou a ser de 3 meses de direitos de imagem. Hoje o São Paulo assegura que deve 1 mês de direito de imagem, salários em carteira absolutamente em dia. Tricolor ainda tem problemas com prêmios por gatilhos, só para vocês entenderem o que é prêmio por gatilho. Vários atletas condicionam reajustes salariais e prêmios a metas alcançadas. Você faz 30 jogos, você ganha um plus. Você faz 10 gols e ganha um bônus. O São Paulo não tem conseguido pagar esses gatilhos de prêmios de forma regular. Assim como não tem conseguido pagar os prêmios previstos em assinatura de contrato. Se renova o contrato e passa a ter um prêmio. O São Paulo ainda não conseguiu, por conta de uma dificuldade com o fluxo de caixa, regularizar todas essas questões. E o último problema, a última pendência, diz respeito à classificação do São Paulo para a final da Sul-Americana. De acordo com o São Paulo, a Conmebol ainda não fez o pagamento do prêmio pela vaga na decisão e por isso os atletas também não receberam esse prêmio. Com a entrada da grana do Antony, que ainda não caiu, aquela grana da venda, da transferência do Ajax para o Manchester United, São Paulo vai ter dinheiro suficiente para resolver todas essas pendências, mas o Tricolor foi, para esse momento, super decisivo contra o Independente Del Valle e contra o América, sem que tivesse regularizado essas questões. Beleza? Tudo entendido? Qualquer dúvida, eu uso o espaço para comentários para deixar sua pergunta. Bora falar agora sobre o Corinthians e as chances do Alvinegro estar pelo segundo ano consecutivo na Libertadores da América. Você sabe que o Corinthians jogou a Libertadores de 2022, e chegou até a fase de quartas de final. A chance de jogar de 2023 é enorme. De acordo com os matemáticos, só uma tragédia vai impedir o Corinthians de participar da fase de grupos, tá? Isso que é o mais importante. O Tristão Garcia, que é o dono do site Infobola, um dos matemáticos mais conhecidos, afirma que a chance de o Corinthians estar no G6 é de 91%. Como a gente vai ter um G8, os 6 primeiros colocados vão direto para a fase de grupos da Libertadores. E com esses 91%, o Corinthians está bem tranquilo. Mas o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais tem uma projeção ainda mais otimista. 93% de chance de o Corinthians terminar o Campeonato Brasileiro entre os 6 primeiros, ou seja, garantindo-se na Libertadores, fase de grupos de 2023, sem depender do título da Copa do Brasil. Você sabe que o Corinthians disputa a final contra o Flamengo, Copa do Brasil, jogos de ida, quarta-feira que vem na Neoquímica Arena, na outra quarta no Maracanã. Se o Corinthians for campeão, também se assegura na Libertadores do ano que vem. Mas talvez, acho que nem vai ser necessário. Óbvio que é super importante ganhar o título da Copa do Brasil. Mas falando em assunto Libertadores da América, o Campeonato Brasileiro vai ser suficiente para que o Timão se assegure. É legal contar que com essa confirmação do Corinthians na próxima Libertadores, o Timão vai para a 17ª participação. E é super importante estar na Libertadores por conta do aumento de receitas, mais visibilidade, patrocínio e também ajuda na hora de buscar reforços para a temporada de 2023. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. A gente volta às 7 horas da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!